Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Amor pela Palavra. Nós estamos aqui porque amamos esta palavra. Queremos compartilhar esse amor com você. Nós temos tratado de um assunto que é libertos pela verdade. E o que é ser libertos pela verdade? Primeiro, nós precisamos conhecer a Cristo, porque Cristo é a verdade que liberta. Segundo, nós precisamos amar esta palavra, porque a palavra nos liberta também. Conhecendo ela, nós seremos libertos pela verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Mas antes de dar início, nós vamos orar. Orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem coisas que nós nem vemos, tem coisas que nós nem sabemos, porque o mundo espiritual é real e Deus nos livra de coisas inexplicáveis e nós nem vemos e nem sabemos. Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque Ele é perfeito e tem cuidado de nós. Amém? Deus querido e amado e santo e justo e poderoso, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por o Teu cuidado, pelo Teu amor. Nós queremos Te agradecer pelo Teu carinho, pela salvação que o Senhor nos deu por meio do Teu Filho amado. Nós queremos Te agradecer pelo pão de cada dia. Nós queremos Te agradecer porque estamos vivos, respirando, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado, nos guardado, tem nos escondido debaixo das Tuas asas. Sabemos que o inimigo das nossas almas tem tentado a todo custo nos tirar da Tua presença, mas até aqui nos ajudou, Senhor. Deus, guarda meu lar, minha família, guarda a família de todos aqueles quanto esse vídeo alcançar. Cuida de cada um, cuida dos seus familiares, provê as nossas necessidades. Deus, fica conosco, não nos abandone, não nos deixe só. Cuida de nós, Senhor, e já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado um pouco sobre as astutas ciladas do inimigo, assim, a maneira como ele abordou Jesus no deserto. Jesus estava ali jejuando, e no dia que Jesus teve fome, a primeira oportunidade que Satanás teve, se aproximou de Jesus no deserto para poder afrontá-lo, né? Mas Jesus estava preparado. Gente, é Jesus, né? Ele estava preparado. Mas nós, como cristãos, também precisamos estar preparados para combater as astutas ciladas do inimigo. Primeiro que a palavra do Senhor diz para nós, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor nos promete cuidar de nós, né? Mas nós precisamos temer ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor estão acampados em redor daqueles que temem ao Senhor. E Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, porque Satanás não desistiu de nós. Eu tenho falado isso nos vídeos. O fato de nós termos aceitado Jesus como Salvador não significa que o diabo, o inimigo das nossas almas, desistiu de nós. Eu quero ler para você em Mateus 4, versículos 10 e 11. É o texto base de hoje para esse vídeo, que diz assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, Satanás foi criado para servir a Deus. Ele era um anjo de luz, lindo, maravilhoso, ungido, um querubim ungido. Foi criado para a adoração do nosso Deus. Mas um dia Satanás rebelou-se contra o Senhor. E aí, Satanás passou a ser o maior inimigo de Deus e dos homens. Eu quero ler para você um texto
que está em Ezequiel. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até o 19. Eu quero ler para você. Olha o que diz a palavra de Deus. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais será para sempre. Esse texto fala de Lúcifer, o anjo de luz, criado por Deus para adoração, para serviço. Ele foi criado para proteger, aqui como diz a palavra do Senhor. Mas ele se rebelou contra o Senhor e foi lançado do céu para a terra. Junto com ele, ele levou uma grande parte dos anjos das regiões inferiores. Eu vou ler para você aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 4, que diz assim. Só um minutinho. Apocalipse 12, versículo 4 diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Irmãos queridos, o mundo espiritual é real, certo? Diz a palavra do Senhor que existe esse mundo espiritual. E se nós servimos ao Senhor e lemos e amamos esta palavra, nós precisamos crer que esse mundo espiritual existe e nós precisamos estar preparados com as armaduras espirituais, com as armas espirituais, para combater contra as hostes espirituais da maldade, porque a palavra do Senhor nos adverte que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Satanás, no grego, significa adversário. Satã significa adversário. Ele era um anjo perfeito. Mas em certo tempo rebelou-se, tornando-se o principal adversário de Deus. Satanás, ele, além de rebelar-se, ainda levou consigo alguns dos anjos. Esses anjos são identificados como demônios ou espíritos imundos, espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra, a sua atmosfera circundante, onde eles operam limitados, porque eles não passam do limite que Deus deu. Eles não podem fazer nada sem que Deus permita. Então, eles operam limitados
segundo a vontade de Deus. Satanás também, chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. E eu vou ler para você aqui em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E como todo mundo sabe, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, se envergonharam de Deus, foram expulsos do Éden. Assim, Satanás provocou a queda da raça humana. E nós temos vivido um império de maldade nesse nosso mundo mal. Infelizmente, o mundo é mau. A palavra de Deus diz que o Deus desse século é o diabo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos estar guardados, protegidos, revestidos. Porque o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos e os homens perdidos. Eu vou ler para você aqui um versículo, dois versículos, em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, eles estão atuando na terra, Satanás e os seus demônios. Efésios 2:2 diz que ele também pode atuar na vida do homem. Por isso que o homem precisa entregar-se a Cristo, ser salvo pela graça de Cristo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2 diz: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. E também temos aqui um versículo muito interessante em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós, como seres humanos, precisamos urgentemente de Jesus. Precisamos urgente nos entregar a Cristo, porque o mundo jaz no maligno e Satanás está aí atuando junto com os seus demônios. Veja o que diz aqui no capítulo 8 de Mateus, versículo 28. Mateus 8, versículo 28, que diz assim: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Amados, Satanás ele não é onipresente,
não é onipotente e não é onisciente. Esses são atributos de Deus. Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem todo o poder e ele sabe tudo, até o que nós pensamos. Satanás não. E por ele não ser onipresente, ele precisa da ajuda dos demônios. E ele, onde ele não pode estar, pode ter certeza que um dos seus demônios está, porque a palavra do Senhor diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 16, alguns versículos, 2 versículos, que diz assim, ó. Apocalipse 16, 13 e 14. Da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, assim como Deus está salvando almas para o seu reino, Satanás também está em busca de almas. E nós como cristãos, precisamos interceder pelo mundo. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Porque assim como nós encontramos Jesus, as pessoas precisam de Jesus. E nós como cristãos, precisamos fielmente permanecer revestidos, protegidos, santificados, lendo a palavra, orando, jejuando, para que não caiamos, né? Porque a palavra do Senhor diz: olha, tu que está em pé, cuide-se para que não caia. Então vamos nos revestir, irmãos, com a palavra de Deus, com o poder de Deus em nossas vidas, porque o diabo não desistiu de nós. Ele teve a audácia de achegar-se a Jesus para confrontar, para tentar tirar Jesus do propósito. Imagine a nós. Amados, um beijo no seu coração. Fique com Deus, ó. Te amo no amor de Jesus. Amém.